Fala jovem, Thiago Matos aqui com esse canal trazendo as melhores dicas e tutoriais sobre programação web. No vídeo de hoje, um componente tão pedido que é a listagem de cidade e estados do Brasil. Gostou desse assunto? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo! Ok, vamos nessa aqui, meu jovem. Então eu tenho o meu projeto aqui do Vue CLI, né, o Vue Clean. Aqui eu tenho o drop-down que a gente desenvolveu aí nas aulas passadas. Eu tenho uma playlist exatamente construindo esse drop-down aqui. Então, se você chegou aqui agora, basta aí clicar no card do YouTube que você vai ser redirecionado para esse cara aqui. Então, muito interessante para não perder nenhum detalhe, certo? Aqui eu tenho meu app, como de costume, e eu tenho aqui uma estrutura HTML bastante simples, né? Componente cidade-estado, que está exatamente aqui. E aí vamos começar a construir o nosso cidade-estado componente. Primeiro, obviamente, eu tenho que criar aqui um componente que eu vou chamar de statecity.vue. E esse cara aqui eu vou já startar o template. State City. Aqui eu vou colocar qualquer coisa, estado, cidade, só para a gente testar o componente. Vou voltar lá em app e aqui eu vou adicionar o componente só para a gente ter certeza que está tudo funcionando. Vou organizar aqui o código. Prontinho. Então aqui no estado cidade a gente vai importar o dropdown, certo? Que a gente vai ter dois drop-downs aqui, um para estado e um para cidade. Então vamos lá, drop-down. Aqui o drop-down tem um atributo, né? Uma prop text. Eu vou colocar escolha estado, certo? Vou copiar, criar outro aqui, escolha cidade. Então eu já tenho aqui os dois drop-downs, certo? Obviamente não está funcionando e a gente vai começar a popular. Mas lembrando que eu estou usando aqui o JSON Server, que eu também fiz um vídeo falando aí desse pacote. Se você não é familiarizado com o JSON Server, clica aí no card do YouTube também para você ser redirecionado, porque é muito interessante, vai lhe dar uma velocidade incrível aí de desenvolvimento, né? Então, tendo isso em mente, eu tenho aqui localhost porta 3000 /states. Eu tenho todos os meus estados, certo? E se eu acessar /states o state ID, né? /cities, eu tenho aqui já um REST API funcionando na minha máquina local. E aí eu consigo pegar as cidades, né, do estado 29, que nesse caso aqui é Bahia. Então, tendo isso em mente, a gente vai utilizar esses dois endpoints aqui para poder popular, né, o nosso dropdown estado e cidade. Então, de início, eu vou criar duas variáveis aqui, porque a gente vai precisar pendurar a lista de estado e a lista de cidade. Então, já vou iniciar aqui states, que vai ser um array, e cities, que também vai ser um array. E a gente vai criar um método aqui para poder consumir lá a API. Então, assim que esse componente rodar, eu quero que ele já consuma aí a lista de estados. Então, eu vou criar aqui um hook, né, no created. E nesse created eu vou chamar uma função que a gente ainda vai criar, que é getStates. E aí, obviamente, eu tenho que declarar essa função aqui, getStates. E aí eu vou utilizar, né, o Fetch API para poder facilitar. Não vou instalar nenhum pacote aí de Ajax, né, mas aqui já vai resolver nosso problema. E que vai ser http://localhost porta 3000 /states. E aí, obviamente, eu tenho que converter esse cara aqui para JSON, response JSON, e aí sim eu pego os dados aqui. Data. E aí eu vou jogar lá o resultado, né, para states. E aqui eu já tenho, né, os dados, né, de estados. Então, só para a gente ter certeza, eu vou imprimir esse cara aqui, né, em algum lugar, só para a gente ver o funcionamento disso. E aí eu tenho a lista aqui de estados. Então, se eu vim aqui também no console,
né, na lista aqui de Network, na aba Network. Vou dar um refresh. Eu tenho um disparado aqui, bom endpoint, né, /states. Muito legal. Então, voltando aqui, vou remover esse cara. Voltar ao normal. Vou ampliar aqui para ficar mais fácil aí a visualização para vocês. E eu já tenho aqui a lista de estados. Então, muito fácil. Agora basta popular essa lista aqui dentro do dropdown. E você sabe que esse dropdown, a gente tem um digamos, um subcomponente, ou um componente de suporte para poder exibir a lista, né? Que eu falei aí na minissérie de Criando o Dropdown. Então, assista lá se você ainda não assistiu. Imperdível, jovem. Então, eu tenho aqui Dropdown Item. E nesse item eu vou colocar os meus itens. Vou só salvar aqui para a gente ver como está ficando. Então, eu tenho aqui o Dropdown Itens. Então, tendo isso em mente, eu vou criar um v-for, simplesmente state in states. Porque states, eu pendurei lá todo o meu resultado de states nessa variável, certo? E aí aqui fica fácil, eu só vou imprimir o nome, né? State.name. E aqui, obviamente, eu tenho que ter uma aqui, porque senão o Vue.js vai reclamar, certo? Então, exatamente isso, eu já tenho ali a lista de estado aqui. Perfeito, meu jovem. Aí agora a gente vai criar aquela funcionalidade de quando clica aqui, a gente vai selecionar o estado e vai carregar as cidades, certo? Então, para isso, a gente tem já aqui um evento click, né, no dropdown item. E esse evento click vai disparar esse método aqui, ó, select state. E esse select state vai passar o state atual, né, para a gente poder saber qual foi o estado que foi clicado. Então, esse cara aqui é um método. Obviamente, eu tenho que declarar aqui em métodos. E ele vai receber o state como a gente já declarou lá em cima. E só para a gente ter certeza, eu vou dar um console.log, ver se está tudo funcionando. Vou abrir aqui novamente. Se eu abrir o estado e clicar aqui em Alagoas, então eu tenho aqui todo o objeto de Alagoas. Muito tranquilo, muito fácil. E voltando aqui, então agora ficou belezinha. Então, para a gente ter um controle maior dos dados, eu vou salvar esse cara aqui, né, numa outra variável. E mesmo porque a gente precisa do nome do estado clicado para poder exibir aqui. Então, eu vou salvar esse cara aqui no state selected, ou seja, o estado selecionado, certo? E aí, obviamente, eu tenho que declarar esse cara aqui no data, que ele vai ser sempre um objeto, certo? State selected. E aí, se eu tenho esse estado aqui selecionado, eu vou imprimir ele aqui também, vamos fazer passo a passo, certo? Se eu tenho esse estado selecionado, cliquei em Amapá, então eu tenho o objeto completo, cliquei aqui em Bahia, certo? E ele altera automaticamente. Aí fica também muito simples, eu posso dar um bind aqui nessa propriedade, dizendo que se state selected name, ou escolha seu estado. Ou seja, se existir o nome, né, dentro desse objeto, ele imprime o nome. Se não, se ele for vazio ou não definido, ele vai imprimir aqui escolha estado. Então vamos testar isso. Salvei aqui, cliquei em Bahia. Opa, então eu já pego aqui o nome, certo? Acre, né? E quando ele vem original vazio, ele vai vir escolha o estado. Maravilha! Aí o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer um fetch aqui também em cidade, assim que eu clique aqui em Bahia, assim que eu clique no estado, certo? Então eu vou voltando aqui embaixo e vou criar um novo método, getCities. E esse getCities vai ter praticamente a mesma estrutura de getStates. Então eu vou só copiar aqui embaixo e colar. E obviamente eu tenho que alterar o meu endpoint, que nesse caso aqui vai ser /uid, né, /cities, como a gente viu aqui nesse cara, /states, /uid, que é 29, /cities, certo? E como é que eu pego esse id? Ora, se eu já selecionei o estado, certo? Já selecionei o estado aqui, então fica fácil de colocar aqui this state selected .id.
beleza? Mas como a gente está dentro de uma string, a gente vai ter que fazer a interpolação aqui, né? O template string e colocar esse cara aqui dentro desse método. E aí eu já tenho aqui o state selected. Então, para a gente também ter uma segurança aqui, a gente pode dar um refuse, né? Dar uma validação aqui, uma validação simples. Se eu colocar aqui if, se eu não tiver state selected ID, eu retorno falso. Ou seja, para nem ir por esse endpoint. É só para ter uma validação simples aqui. E aí, obviamente, eu tenho aqui this cities, que é igual a data, que aqui segue o mesmo processo, transforma o resultado lá num JSON. E aqui eu pego os dados, né, e imprimo em cidades. Então, eu vou só imprimir cidades aqui também, da mesma forma que a gente fez anteriormente, só para a gente ver se está tudo funcionando. Vou salvar. Então, eu escolho Bahia. Opa, ele não funcionou. Então, vamos ver o que é que deu aqui, se ele está realmente consumindo, né, o endpoint. Vamos lá novamente. Acre. E ele não está aqui aparecendo o endpoint, então provavelmente eu esqueci de colocar esse cara aqui, ó, get cities, ou seja, quando eu escolher estado, eu tenho que rodar get cities, senão get city não vai rodar por si só, correto? Se eu clicar aqui em Bahia, aí eu tenho, né, as cidades. Perfeito. Então, se eu tenho a cidade agora, né, se eu tenho as cidades agora, na verdade, eu posso fazer a mesma coisa aqui, certo? Eu posso colocar o meu drop-down item, certo? E esse drop-down item vai seguir a mesma lógica, v-for cities, na verdade city in cities, que é a lista de cidades. Eu vou ter minha key aqui, city ID, e aí eu vou ter aqui o nome da minha cidade, city name. Perfeito. Então, provavelmente eu já tenho aí minhas cidades já populadas aqui no drop-down. Então, vou colocar aqui Bahia. E eu já tenho a lista aqui de cidades da Bahia. Acre. E a lista de cidades do Acre. Perfeito, meu jovem. Tudo funcionando. E agora basta a gente fazer a seleção como a gente fez no estado. Para quando eu escolher a cidade, o nome da cidade vir aqui para cima. Então, segue a mesma lógica aqui. Certo? Vou fazer a interpolação aqui também, que vai ser selected city.name ou escolha a cidade, se for vazio ou undefined, né? Não definido, né? E obviamente eu tenho que criar o click aqui, click, que aí vai ser select city. E aí eu passo a cidade. E obviamente, como isso aqui é um método, eu vou ter que declarar esse cara aqui, passando a cidade como parâmetro. E aí eu vou colocar da mesma forma do estado, né? City selected, que é igual a city. Simplesmente isso. E aqui eu não preciso chamar mais nada, porque a gente não tem outro nível, né, de cidade. Abaixo de cidade, quer dizer. Então não preciso eu chamar nada. Basta apenas selecionar a cidade. Porém, a gente precisa declarar esse cara aqui em data, assim como a gente fez com estado. Isso vai ser um objeto por natureza. Então, se eu salvar aqui, ele me apresentou um erro aqui. Deixa eu ver. State city, property of meta selected city is not defined. Selected city, not defined. Eu coloquei aqui ao contrário, né? Então, state selected, aqui é city selected. Por isso deu erro. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de declarar as variáveis. Então, eu estou aqui declarando minhas variáveis, eu estou falando, prestando atenção na gravação, tudo ao mesmo tempo, e aí a gente acaba errando. Mas é isso mesmo, é a vida de desenvolvimento. Então, voltando aqui, eu tenho minha cidade, ou meu estado, Bahia, eu tenho a minha cidade, a Bahia, e aí a minha cidade já vem aqui para cima. Muito lindo, meu jovem, muito fácil criar um componente cidade-estado.
E aí você deve estar se perguntando se é possível trazer esses dois caras já selecionados, ou seja, assim que o componente inicializar, eu já tenho o estado e cidade, como se fosse no formulário de edição aí no seu painel administrativo, onde estado e cidade já foi declarado, já foi salvo no banco de dados, e aí você vai trazer já isso daqui marcado, por exemplo, Bahia e a cidade a Bahia. Certo? É possível sim. Então, nesse caso, a gente precisa criar algumas props para poder trazer essa informação de fora do componente, que nesse caso eu vou criar aqui props. E a primeira prop vai ser state ID. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? No seu caso, você pode trazer o objeto inteiro, porque o objeto provavelmente vem da sua API. Nesse caso aqui, para simplificar, vou colocar só mesmo o ID. Né? E ele vai ser um número e vai ter o valor default 0, o valor padrão 0. E aí eu tenho também cidade, né? Porque eu estou selecionando estado e cidade, certo? Então já tenho aqui propriedades, estado e cidade. E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu só salvar aqui para poder zerar esse cara. Beleza? E aí o que eu vou fazer? No Hook Creator, eu tenho que fazer uma lógica, porque se esse cara aqui existir e esse cara existir, eu tenho que já fazer o fetch, né? Eu já tenho que chamar o getState e o getCities, beleza? E essa lógica tem que ser apenas aqui no Created, porque depois disso o componente tem que funcionar, né, por si só, de acordo com a interação do usuário. Então, eu vou colocar aqui um den nesse cara, porque ele só vai rodar aqui nesse caso, certo? Ou seja, esse den vai ser lido assim que o getState for finalizado. Quando isso aqui finalizar, né, quando ele acabar aqui toda a parte do Ajax, ele vai retornar aqui para esse cara e aí o den vai ser inicializado. Então, só para a gente ter certeza, vou colocar aqui um console.log e aqui eu vou colocar created, só para a gente saber que a gente está aqui no Hook Created. E obviamente eu tenho que dar um return aqui para poder fazer com que esse cara aqui ative. Né? Então vou salvar aqui, abrir o console do navegador. Então se eu vim aqui Network, abrir as duas abas aqui e atualizar, então eu vou ter o meu Ajax primeiro. Aqui está ruim de ver. Atualizar de novo. Então eu tenho aqui meu state e depois o meu created aparece aqui. Então você já sabe que aquele den vai rodar, né, de acordo com essa lógica aqui. Então beleza, tendo isso em mente, eu posso criar qualquer lógica aqui para poder fazer o que a gente deseja, que é deixar esses dois caras já selecionados. Então, coisa simples, eu vou criar um if aqui, se state ID, ou seja, se state ID existir, eu vou já selecionar o estado, né? Então, vou colocar aqui state selected e aí vou localizar o estado lá dentro do state, porque state já está populado, certo? Porque ele já foi populado aqui nesse cara. Então, vou só utilizar um find e vou passar aqui o ID dele, se é igual o this state ID. Então, eu vou achar o estado relacionado a esse ID. Então, eu estou fazendo a comparação aqui, state ID que está vindo lá da props e o ID aqui que está vindo do loop para poder encontrar o estado correto. Então, vou só salvar aqui só para ver se o estado já vem, né, corretamente, mas antes disso, eu tenho que ir lá em app e passar o state ID. Né? State ID, eu vou passar 29, porque já sabemos que 29 é Bahia. Então, vamos voltar lá ao city. E eu já tenho aqui Bahia, jovem, certo? Então, você vê que ele carrega, já vem Bahia selecionado, o que é muito legal. E aí, tendo isso em mente, obviamente, eu vou carregar já cidades automaticamente, getCities, porque se eu tenho o state ID, eu tenho que carregar já as cidades, mesmo não tendo cidade ID lá na props, né? Mas eu vou já carregar aqui. Ops, agora sim, eu vou carregar aqui. E a minha cidade, eu vou fazer a mesma lógica aqui, if
city ID, ou seja, se a cidade ID existir, eu vou fazer praticamente a mesma lógica daqui, certo? Ou seja, this city selected, que é igual this cities find, e aí a mesma coisa, passo o objeto, e aí comparo o ID this city ID. E obviamente eu tenho que dar um return aqui também, porque ele tem que ser executado depois dessa rotina, e cities já está populado, por isso que eu posso fazer esse cara aqui. Então já selecionei estado e já selecionei cidade. Então agora basta ir lá de novo no meu app e passar aqui a cidade ID, que eu também não lembro qual é a cidade ID. Vou pegar aqui Alagoinhas, cidade boa lá da Bahia. Vou salvar. Voltar aqui e ele deu um erro de espaçamento aonde? Expecting deletion 28 spaces, but found 27 spaces. Em algum lugar aqui. Agora sim, o estado e cidade selecionados como a gente estava prevendo. E aí a partir de agora o usuário, né, vai escolher aqui, né, para poder alterar, por exemplo, Acre. E aí ele vai carregar aqui, né, as cidades do Acre. Porém, acabei de ver aqui que Alagoinhas ainda está sendo selecionada, né? Apesar de que eu tenho uma lista de cidades do Acre. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Assim que a gente selecionar o estado, a gente resetar aqui a cidade. Então, muito simples. Então, assim que eu selecionar o estado, eu vou resetar a cidade. Vou deixar a cidade zerada e aí vai funcionar da forma que a gente está querendo. Então vamos lá, atualizar. Aqui ele vem marcado como a gente já previu e agora vou alterar para o Acre. E agora sim eu resetei a minha cidade e aí perfeito da forma que a gente queria. Então estou adorando aí essa série de componentes do Vue.js. Espero que você esteja curtindo. Esse aqui é mais um vídeo aí dessa correria, né, dessa maratona de criar componentes em Vue.js, porque é interessante você saber o que é que acontece pelos bastidores, em vez de ficar baixando componentes na internet e utilizando sem saber para onde vai, meu jovem. Então você precisa sim saber, é interessante saber o que acontece, aí ter controle de tudo no seu sistema. Eu tenho certeza que esse componente é muito interessante aí para o seu sistema. Deixa o seu comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo e se você também tiver alguma ideia de componente para a gente construir juntos, ok? Não se esqueça de me seguir no Instagram, Thiago Matos Web, e eu fico por aqui. Um forte abraço e te vejo aí no próximo vídeo.